primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Deus seja louvado. Deus seja louvado, garotos. Meus irmãos e minhas irmãs, abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Deus segundo Marcos, o capítulo 3, o versículo 13, nos concentraremos apenas na última parte desse versículo. O Evangelho de Deus segundo Marcos, o capítulo 3, o versículo 13, e daremos ênfase à última parte do versículo. Assim, pois, se encontra uma parte dessa perícope, uma parte desse trecho das Escrituras, uma parte desse capítulo. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Quem fez isso? Jesus Cristo. Então vamos repetir o que ele fez. Naquele momento, no primeiro século, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E a nossa pastoral desta manhã envolve esta verdade. A teologia do vinde antecede a teologia do ide. A teologia do vinde antecede ou precede a teologia do ide, a teologia do envio, a teologia do vão e façam. Só é possível praticar a teologia do ide aquele que atendeu primeiro a teologia do vinde. E aí nós encontramos o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 11, o versículo 28, grave essa aí no coração, João, dizendo assim: vinde, vinde, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Pedro, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Descanso, libertação, vida abundante, vida verdadeira para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, Alexia, e o meu fardo é leve. Somente aqueles que primeiro atendem a teologia do vinde e passam a viver nele, e passam a caminhar com ele, a andar com ele, e existir para a glória dele, pode atender com legitimidade a teologia do ide. Mateus 28, 18. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, por esta causa, em virtude disso, por esta razão, ide, ou vão, ou indo, façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Por isso, a ênfase no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Marcos, ou segundo Marcos, retificando, nós encontramos ele fazendo isso. Dos muitos chamados celestiais e espirituais
que nos envolvem. O primeiro é o chamado para estar junto dEle. É o chamado para ter prazer nele. É o chamado para ter satisfação nele. É o chamado para ter plenitude de vida nele. É o chamado para entender que a significância da nossa vida é nele que é encontrada. Não é num like do Facebook, não é num like do Instagram. A significância da nossa existência é encontrada nele, Jesus Cristo. E somente esses praticarão o ID, a teologia do ID, objetivando o fim principal e supremo, a glória de Deus. Somente esses que entendem que o principal chamado dos muitos chamados celestiais e espirituais que nos envolvem é o chamado para estar juntinho dele, e a partir daí entendem que a significância da vida é encontrada nele, e a partir daí entendem que a plenitude da vida é encontrada nele. Somente esses vão praticar a teologia do ID, de fato objetivando a glória dele. Somente esses vão fazer coro com João o Batista, quando os seus codiscípulos se aproximaram e disseram: mestre, aquele a quem tu batizaste se encontra agora sendo seguido por uma multidão e batizando muita gente. E João Batista, dentre outras verdades, disse: ei, colocando aqui uma palavrinha na frase, na boca de João, que nós chamamos de interpolação, sem ferir o texto. Mas nas entrelinhas está lá. É como se dissesse: filhos. A palavrinha filhos não está lá, mas como ele trata com eles, você percebe isso. Nas entrelinhas, filhos, o noivo é ele. Gente, eu vibro com isso. Eu não consigo falar sobre isso e não vibrar. O noivo é ele. O noivo é Jesus Cristo. Eu sou apenas amigo do noivo. E um verdadeiro amigo do noivo se alegra em ver o noivo sendo adorado, exaltado, ovacionado, aplaudido. É dentro dessa fala ainda que encontramos João Batista dizendo: importa que ele cresça, importa que ele apareça, importa que ele seja amado, importa que ele seja adorado, e que eu diminua. Mas só faz isso quem atendeu e continua atendendo o reverendo Renato, o primeiro chamado, para estar junto dele, Wanda, para se deleitar nele. Reverendo Abraão. E assim, meus irmãos, eu encerro a pastoral dizendo: aqueles que atendem primeiro a teologia do vinde e continuam atendendo a teologia do vinde, vão sempre atender a teologia do ide, mas com a consciência em fé, que já são plenos em Jesus Cristo. Eles já são plenos, eles não precisam de nada mais. Tudo mais que Ele nos oferece é mimo. E se esses mimos vierem, amém. Se não vierem, amém. Porque o tudo nós já temos nele, Jesus Cristo. Então prossigamos, e assim encerramos fazendo o coro com o salmista no Salmo 42. Apesar de que o contexto desse salmo seja um contexto doloroso para quem compôs, mas o princípio que está aí é supracultural, é supra-universal e eterno. Salmo 42, João Pedro: como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando irei e me verei na presença do Senhor. Jonatas, Gustavo, que a cada amanhecer do dia do Senhor, você se levante da cama, sem precisar que ninguém te chame e force que você levante, citando esse salmo para a sua alma. Acorda, minha alma,
Porque como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, quando irei e me verei perante a face do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, mais uma vez queremos expressar nossa gratidão pela existência da nossa UPA, como bem colocou aqui o nosso muito amado diácono, e que tem conduzido esta EBD com maestria, o diácono Luciano, como bem agradeceu aqui com propriedade o nosso irmão Glênio, e como bem reforçou aqui o nosso querido presbítero Moisés. Obrigado por eles existirem. Obrigado por este quarto domingo, dia onde se comemora a UPA. Obrigado, Senhor. Acima de tudo, a principal das comemorações é vê-los na segunda, juntinhos de Cristo. Na terça, juntinhos de Cristo. Na quinta, juntinho de Cristo, e domingo após domingo eles juntinho de Cristo. Obrigado pela nossa EBD, obrigado pelos nossos professores e professoras, pelas nossas classes, e que o que acabamos de anunciar aqui há pouco, que a teologia do Vinde precede a teologia do Ide, mas ao mesmo tempo ela é concomitante, é ao mesmo tempo que os nossos alunos possam agora ir para suas salas com isso em mente. A teologia do Vinde precede a teologia do Ide, mas ao mesmo tempo elas são concomitantes. É ao mesmo tempo. Nos abençoa. Abençoa o presbítero Humberto, na nossa classe de novos membros de catecúmenos. Tem feito um trabalho com muito zelo, com muita diligência. Presbítero César, com a parceria do presbítero Moisés, que hoje vai assumir a classe, e eles têm feito o mesmo. Assim também o Glênio, nos adolescentes, com o apoio do nosso professor também, Clécio. Assim tem sido, ó Deus Todo-Poderoso, a nossa irmã Wanda e todas as professoras do Ministério Infantil, do Departamento Infantil desta igreja. Obrigado, Senhor. Assim oramos no nome do dono da igreja, Jesus o Cristo. Amém.